Imagina ser demitido por falta de criatividade. Fired? E depois criar o Mickey Mouse, a Disneyland e um império bilionário de filmes, séries e parques temáticos. Meio irônico, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Walt Disney. Antes de virar o rei da magia, Walt enfrentou falências, portas na cara e até passou um perrengue vendendo desenhos para ajudar em casa. Não foi sorte não, foi teimosia e puro talento mesmo. Ele acreditava tanto nas suas ideias malucas que mesmo quando ninguém mais apostava nele, ele continuava apostando. E olha, ainda bem, porque se não fosse por isso, a gente nunca teria conhecido o Mickey, o Pato Donald, a Cinderela, o Rei Leão e tantos outros personagens que marcaram a nossa infância. Neste vídeo, você vai descobrir como esse cara saiu do nada, quebrou a cara várias vezes e ainda assim construiu um dos maiores impérios de entretenimento do mundo. Então, já prepara a pipoca, porque essa história é melhor que muito filme por aí. Essa é a jornada de Walt Disney, do fracasso ao sucesso. E no final, quem sabe, você não se inspira para tirar um sonho antigo da gaveta, hein? Antes de se tornar o pai do Mickey Mouse, Walt Disney era só um garoto comum tentando se virar na caótica cidade de Chicago, onde nasceu em 5 de dezembro de 1901. Filho de Elias e Flora Disney, ele cresceu em uma casa onde a grana era curta e as expectativas também. Com um pai rigoroso e uma mãe dedicada, Walt era o caçula entre 5 irmãos e desde pequeno já mostrava sinais de que enxergava o mundo com outros olhos. Em 1906, cansado da vida na cidade grande, Elias decidiu mudar a família para Marceline, uma cidadezinha pacata no interior do Missouri. Foi lá que o pequeno Walt teve seu primeiro contato com o campo, os animais e o mais importante, o tempo para imaginar. Ele ficava fascinado pelas paisagens e pelos trens que cruzavam a região. E no meio desse ambiente rural, nasceu um dos seus primeiros amores, o desenho. Tudo começou de forma inocente, rabiscos aqui, traços ali, até que um vizinho pagou para ele desenhar o cavalo da família. Isso mesmo, o primeiro freela de Walt foi desenhar um cavalo, e ele ficou empolgadíssimo com a ideia de ganhar dinheiro fazendo o que amava. Mas é claro que a vida tinha planos diferentes. Problemas financeiros logo bateram à porta, e a família precisou vender a fazenda e se mudar novamente, dessa vez para Kansas City. Lá, Walt começou a trabalhar entregando jornais com o pai. Acordava de madrugada, trabalhava antes da escola e, mesmo assim, arrumava tempo para desenhar. Foi nessa fase que ele conheceu o amigo Walt Pfeiffer, cuja família era apaixonada por teatro e cinema. A amizade com os Pfeiffer foi um sopro de criatividade para Disney. Ele começou a se envolver em peças, a fazer caricaturas e a alimentar aquele velho sonho de fazer arte, mesmo que o mundo ao redor ainda não levasse isso tão a sério. Enquanto muitos jovens da sua idade estavam focados em terminar os estudos e encontrar um trabalho estável, Walt Disney queria um pouco mais de aventura. E quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele viu aí a chance de fazer parte de algo grande. O detalhe, ele tinha só 16 anos e a idade mínima para se alistar era 18, mas o Walt era criativo até para burlar regras. Falsificou a idade e entrou na Cruz Vermelha como motorista de ambulância. Sim, o futuro criador do Mickey começou dirigindo veículos em campos de guerra, cuidando de feridos e vendo de perto o caos da guerra na Europa. Só que mesmo nesse ambiente pesado, ele não perdeu o bom humor nem a vontade de desenhar. Pintava as ambulâncias com ilustrações, fazia caricaturas dos colegas e espalhava arte onde podia. Essa experiência, apesar de intensa, moldou a resiliência dele. Walt voltou aos Estados Unidos no final de 1919 com uma bagagem cheia de histórias e com uma certeza: ele queria viver de arte. Foi então que ele se mudou para Kansas City e conseguiu um emprego em um estúdio chamado Pesman Rubin Art Studio, criando anúncios para jornais e revistas. Era o começo oficial da sua vida profissional como artista. Ali, ele conheceu Ub Iwerks, um cartunista talentoso e tímido, mas genial. Juntos, criaram uma conexão que ia muito além do trabalho. Foi com Ub que Walt fundou sua primeira empresa, a Iwerks Disney Commercial Artists. O nome era pomposo, mas a realidade era dura.
loucura. Faltavam clientes, sobram contas e a empresa não durou muito. Só que se tem uma coisa que Walt não sabia fazer, era desistir. Mesmo quebrando a cara, ele continuou testando ideias. Logo depois, começou a trabalhar em animações para uma produtora local, e ali nasceu a paixão dele pelos desenhos animados. Walt ficou obcecado por esse novo mundo onde tudo podia acontecer, desde que fosse desenhado quadro a quadro. E assim, no fundo de um pequeno estúdio improvisado, ele começou a criar suas primeiras animações. O mundo ainda não fazia ideia do que estava prestes a surgir, mas o sonho já tinha saído do papel. Empolgado com o mundo das animações, Walt Disney decidiu colocar em prática seu plano mais ambicioso até então: criar uma série animada misturando atores reais com desenhos. E foi assim que nasceu Alice's Wonderland, uma produção que misturava uma garotinha de verdade com um mundo todo animado. Um conceito bem à frente do seu tempo. Para viabilizar isso, Walt montou um estúdio em Kansas City, chamado Laugh-O-Gram Studio. Ele e sua pequena equipe, incluindo Ub Iwerks, começaram a produzir animações em ritmo frenético. Entre uma pizza fria e outra, criaram pequenas joias animadas baseadas em contos de fadas, tudo com aquele jeitinho Disney de encantar. A ideia era boa, o talento era gigante, mas o dinheiro era sempre o problema. Os curtas faziam sucesso, principalmente entre as crianças, mas não geravam lucro suficiente. A grana não dava nem para pagar o aluguel do estúdio. Walt chegou ao ponto de dormir no próprio local de trabalho, se alimentando de feijão enlatado. E o pior, os distribuidores que prometeram pagar pelas animações simplesmente sumiram. Resultado? Falência total em 1923. Nesse ponto, qualquer um teria desistido. Mas não Walt. Ele olhou para aquela pilha de fracassos e decidiu que não era o fim. Era só o começo. Com apenas $40 no bolso e um rolo de filme debaixo do braço, pegou um trem rumo a Hollywood, terra das oportunidades, estrelas e, claro, sonhos malucos. Ao chegar lá, juntou forças com seu irmão Roy, que acreditava tanto quanto ele em fazer algo grande. Com a grana emprestada de um tio e de um banco, montaram a Disney Brothers Studio, o embrião do que viria a ser o maior estúdio de animação do mundo. E o primeiro passo para o sucesso? Enviar o curta Alice's Wonderland para uma distribuidora chamada M.J. Winkler, em Nova York. A resposta veio logo. Eles adoraram e queriam mais episódios. Walt finalmente tinha um contrato, uma chance real e, o melhor, uma equipe comprometida com o sonho. Mas como você já deve imaginar, ainda viriam muitos desafios pela frente. Com o contrato assinado com a distribuidora M.J. Winkler, Walt Disney começou a ganhar fôlego. A série da Alice deu certo por um tempo, mas como tudo no mundo da arte e da grana, chega uma hora em que é preciso se reinventar. Foi então que Walt teve uma nova ideia brilhante: criar um personagem totalmente animado, divertido, carismático e diferente de tudo que já tinha sido feito. E assim surgiu Oswald, o coelho sortudo. Com cara simpática, orelhas enormes e um jeitinho travesso, Oswald virou um sucesso imediato. As animações dele eram modernas, cheias de piadas visuais e movimentos fluidos, algo que ninguém fazia tão bem quanto a equipe da Disney naquela época. Só que, como você já deve ter percebido, a vida de Walt Disney nunca foi uma linha reta. Enquanto Oswald explodia em popularidade, Walt descobriu que sua distribuidora, agora nas mãos de um tal de Charles Mintz, estava jogando sujo. Mintz não só queria reduzir os pagamentos pelos curtas, como também tentou tomar o personagem Oswald para ele. E o golpe final? A maioria dos animadores do estúdio, exceto Ub Iwerks, foi convencida a atrair Walt e ir trabalhar com Mintz. Sim, o criador de Oswald perdeu os direitos sobre seu próprio personagem e praticamente toda a sua equipe. Foi mais um soco no estômago e dos fortes. Mas o Walt respirou fundo e fez o que ele sabia fazer melhor: se reinventar. Durante a viagem de trem de volta para casa, pensando em tudo que havia perdido, ele teve uma ideia que mudaria o curso da história da animação para sempre. Pegou um caderno e começou a rabiscar um ratinho simpático, de orelhas redondas, olhos grandes e sorriso travesso. Nascia ali no meio de um momento
momento de crise, o embrião de Mickey Mouse. Você consegue imaginar o personagem mais famoso da história surgindo de uma traição e de uma perda? Pois é, se Walt tivesse se acomodado, aceitado as condições de Mintz ou simplesmente desistido, talvez o mundo nunca tivesse conhecido o Mickey. E como você vai ver no próximo bloco, esse ratinho seria o verdadeiro divisor de águas na vida e na carreira de Walt Disney. Depois de perder Oswald e ver seus colegas de estúdio o abandonarem, Walt Disney estava determinado a não depender mais de ninguém. Ao lado de Ub Iwerks, que permaneceu fiel ao amigo, Walt começou a desenvolver seu novo personagem, o ratinho que ele rabiscou no trem. Inicialmente, ele se chamaria Mortimer Mouse, mas sua esposa, Lillian Disney, achou o nome meio pomposo demais e sugeriu algo mais simples e carismático, Mickey Mouse. E foi assim que o ícone nasceu. Com Ub cuidando da parte artística e Walt da direção e voz do personagem, o próprio Walt era quem dublava o Mickey. Eles produziram o primeiro curta-metragem estrelado pelo ratinho. Plane Crazy era uma animação inspirada na loucura dos aviadores da época, como Charles Lindbergh, e mostrava Mickey tentando pilotar um avião de forma, digamos, pouco segura. Mas a grande virada veio com o terceiro curta, Steamboat Willie, lançado em 1928. Esse foi o primeiro desenho animado com som sincronizado da história. E olha, foi um estouro. A plateia ficou de boca aberta vendo o Mickey assobiar, bater panelas e interagir com os sons como se fosse algo mágico. Era o futuro do entretenimento. E Walt Disney estava na frente de todo mundo. O sucesso de Steamboat Willie foi tão grande que, de repente, Mickey Mouse estava em todos os lugares. Camisetas, relógios, brinquedos. Era o início de um verdadeiro império. E mais, Walt começou a ganhar o respeito que tanto merecia. Não era mais o garoto que tinha falido tentando fazer animação. Agora ele era o cara que revolucionou o jeito de contar histórias com desenhos animados. Logo vieram outros personagens: Minnie Mouse, Pateta, Pato Donald, Pluto, cada um com seu estilo, suas piadas e suas aventuras malucas. A Disney estava finalmente se consolidando como uma potência criativa. Mas, mesmo com o sucesso estrondoso do Mickey, Walt não queria parar por aí. Ele já estava de olho em um novo projeto, algo muito mais ambicioso, uma história longa, cheia de emoção, drama e magia. Algo que ninguém nunca tinha feito antes. E é exatamente isso que veremos no próximo bloco. A loucura de fazer o primeiro longa-metragem animado da história. No começo da década de 1930, a Disney já estava voando alto com Mickey Mouse, seus novos personagens e os curtas animados que faziam sucesso em todos os cantos dos Estados Unidos. Mas Walt, como sempre, queria mais. Ele queria algo grande, algo que fizesse as pessoas chorarem, rirem e se encantarem como nunca antes. E foi aí que ele tomou a decisão mais ousada da sua carreira até então: fazer o primeiro longa-metragem animado da história. Isso mesmo, um filme inteiro de animação, e mais com som, cores e uma narrativa dramática. A ideia parecia loucura. Até ganhou o apelido de A Loucura de Disney por parte da imprensa da época e até de muitos colegas de trabalho. Mas o Walt estava convencido de que daria certo. O projeto escolhido? Um clássico dos contos de fadas, Branca de Neve e os Sete Anões. Começaram então os anos mais intensos da Disney até aquele momento. Era um trabalho gigantesco. Centenas de artistas, animadores, roteiristas, músicos, todos trabalhando dia e noite, testando técnicas novas, estudando movimentos reais com atores para dar mais realismo à animação. Foi um verdadeiro laboratório de inovação. Só que fazer história tem um preço alto. O orçamento inicial do filme era de $250 mil, mas foi ultrapassado várias vezes, chegando a mais de 1.400.000, um valor astronômico para a época. Walt hipotecou sua casa, buscou financiadores e até sua esposa e irmão ficaram preocupados achando que ele estava apostando tudo num sonho impossível, mas ele acreditava. E em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões foi lançado oficialmente. Quando o filme terminou na noite de estreia, o público de gala em Hollywood, com estrelas do cinema e da música, levantou e aplaudiu de pé. Alguns estavam chorando. A animação havia emocionado como se fosse um filme com atores reais. Resultado? Um sucesso absoluto. O filme arrecadou $8 milhões só na bilheteria
poderia iniciar uma fortuna para o período da Grande Depressão. E mais que isso, redefiniu completamente a indústria do entretenimento. A Disney agora era sinônimo de excelência, ousadia e magia. Com o sucesso de Branca de Neve, Walt Disney abriu as portas para uma nova era. Mas como sempre, ele não pararia por aí. Ele já estava pensando nos próximos longas, em novos personagens e em um lugar mágico onde todas as suas criações ganhariam vida de verdade. No próximo bloco, vamos falar sobre os anos dourados da Disney e os desafios que surgiram com a Segunda Guerra Mundial. Vamos nessa? Depois do estouro de Branca de Neve, a Disney virou praticamente uma máquina de criar magia. Nos anos 1940, vieram outros clássicos que marcaram gerações: Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Cada um com sua história única, música inesquecível e animação inovadora. A galera estava encantada e Walt continuava mirando alto. Mas nem tudo era só brilho e sucesso. Com a Segunda Guerra Mundial rolando, o mundo inteiro passou por um momento tenso. E a Disney também sentiu o baque. Muitos animadores foram convocados para o esforço de guerra e o estúdio começou a fazer filmes de propaganda e treinamentos para as tropas. A produção dos longas tradicionais teve que ser adaptada e os recursos ficaram mais escassos. Além disso, a guerra trouxe dificuldades financeiras. O público estava mais preocupado com outras coisas e o estúdio enfrentou queda nas bilheterias. Foi uma fase difícil que quase levou Walt a desistir de alguns projetos, mas ele não se entregou. Mesmo com tudo isso, ele usou a criatividade para continuar inovando, como na produção de curtas que misturavam música, ciência e cultura, tipo o famoso Fantasia, que apesar de ter sido um fracasso financeiro na época, ficou marcado como uma obra-prima pela sua ousadia. A guerra acabou em 1945 e com ela, a Disney recuperou o fôlego para seguir criando e já pensava no próximo passo grandioso, algo que ninguém jamais havia tentado antes no mundo do entretenimento: criar um parque temático onde a magia dos desenhos animados pudesse se tornar realidade para as pessoas. Você está curioso para saber como um estúdio de animação virou um verdadeiro império da diversão? Então segura aí que o próximo bloco é sobre o nascimento da Disneyland, a realização do sonho mais louco de Walt. Já pensou em um lugar onde você pudesse entrar dentro dos seus desenhos animados favoritos? Onde fosse possível conhecer o Mickey, andar em castelos encantados e viver aventuras mágicas na vida real. Para a maioria das pessoas isso parecia coisa de filme, mas para Walt Disney era uma visão clara, um sonho que ele queria transformar em realidade. Nos anos 1950, Walt estava decidido a criar um parque temático como nunca antes visto no mundo. Ele imaginava um espaço onde famílias pudessem se divertir juntas, onde adultos e crianças pudessem se maravilhar e onde cada cantinho fosse pensado para transportar as pessoas para um mundo de fantasia. Mas, como sempre, não foi fácil. Conseguir investimento para esse projeto gigante foi um desafio e tanto. Muitas pessoas duvidaram que um parque temático fosse lucrativo ou que Walt conseguisse realizar tudo aquilo. Foi um risco enorme. Mesmo assim, ele não desistiu. Com a ajuda de seus irmãos, investidores e um time de engenheiros e artistas, começou a planejar o que viria a ser a Disneyland, em Anaheim, Califórnia. A construção começou em 1954, em um terreno que até então era meio deserto, cheio de poeira e sujeira. Os desafios na obra eram gigantes: falta de dinheiro, prazos apertados, problemas técnicos, além da pressão da imprensa que já chamava o parque de a loucura do Walt Disney. Mas a equipe seguiu firme, motivada pela paixão do próprio Walt. Finalmente, em 17 de julho de 1955, a Disneyland foi inaugurada para o público com filas enormes, muita empolgação e um pouco de nervosismo. O parque tinha atrações que eram verdadeiras maravilhas da engenharia para a época, como o Castelo da Cinderela, a atração do Piratas do Caribe, a Montanha-Russa dos Sete Anões e muitas outras surpresas. O que ninguém imaginava era que aquele parque se tornaria o modelo para parques temáticos ao redor do mundo e um dos destinos mais
mais visitados do planeta. A Disneyland foi mais que um sucesso financeiro, foi a concretização do sonho de Walt Disney de levar a magia para o dia a dia das pessoas. Mas a história não para por aqui. Walt continuou inovando e criando até o fim da sua vida, deixando um legado que até hoje inspira milhões. Quer saber como ele enfrentou os últimos anos, seus projetos para o futuro e o impacto duradouro que deixou? Então segura aí, que o próximo bloco vai entrar fundo nessa fase final. Com a Disneyland bombando e o estúdio de animação mais vivo do que nunca, qualquer pessoa no lugar de Walt Disney talvez sentasse e curtisse o sucesso. Mas ele, jamais. Walt era movido por ideias e sua mente simplesmente não parava. Nos anos 60, ele já estava com um novo projeto gigantesco em mente. A ideia era criar algo ainda mais ousado que a Disneyland. Ele queria construir uma cidade do futuro, um lugar que serviria como modelo para as cidades do mundo inteiro. O nome? Epcot, sigla para Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou em português, Protótipo Experimental da Comunidade do Amanhã. Walt queria criar uma cidade real, com moradores de verdade, onde tecnologia e qualidade de vida andassem lado a lado. Seria um centro de inovações, com transporte automatizado, sustentabilidade e uma arquitetura moderna pensada para facilitar a vida das pessoas. Algo completamente fora da curva. Enquanto isso, o estúdio continuava lançando sucessos no cinema, como A Espada Era a Lei e o clássico Mary Poppins, que foi um verdadeiro estouro, misturando live action com animação de um jeito nunca visto antes. O filme ganhou 5 Oscars e se tornou um dos maiores orgulhos de Walt, mas nem tudo eram flores. Em 1966, Walt começou a sentir fortes dores e cansaço frequente. Ele foi diagnosticado com câncer no pulmão, resultado de anos e anos de cigarro, um hábito que ele nunca conseguiu largar. Mesmo doente, ele continuava supervisionando projetos e dando instruções do hospital com maquetes e plantas arquitetônicas ao lado da cama. Infelizmente, no dia 15 de dezembro de 1966, Walt Disney faleceu, aos 65 anos, deixando o mundo em choque. Parecia impossível que aquele homem tão cheio de energia e sonhos tivesse partido, mas o que ficou foi muito maior do que sua ausência. Seu legado, suas ideias e sua vontade de inspirar o mundo nunca morreram. Após sua morte, seu irmão Roy Disney decidiu levar adiante o projeto da Cidade do Futuro, mas com algumas adaptações. Em homenagem a Walt, o projeto foi batizado de Walt Disney World e foi inaugurado em 1971, na Flórida. Um complexo gigantesco que inclui parques temáticos, hotéis e o Epcot Center, que hoje é uma mistura de parque e mostra tecnológica. E o mais bonito, mesmo sem ele fisicamente presente, o espírito de Walt está em cada canto desse império encantado. A visão dele moldou o entretenimento moderno e sua influência está presente em tudo que envolve criatividade, animação, cinema e, claro, magia. Mas se você acha que o impacto dele parou por aí, se prepara, porque no último bloco vamos ver como Walt Disney se transformou em uma verdadeira lenda e como sua marca conquistou o mundo. Após a morte de Walt Disney, o mundo não apenas perdeu um gênio criativo, perdeu um dos maiores sonhadores da história moderna. Mas, como todo bom sonho, o dele não acabou quando ele partiu. Na verdade, foi aí que o mundo começou a perceber o quão grande era o seu impacto. O Walt Disney World, que foi inaugurado 5 anos depois de sua morte, não era só um parque, era um símbolo, uma carta de amor à imaginação, à ousadia e à crença de que sim, sonhos podem se tornar realidade. O complexo na Flórida se tornou um fenômeno mundial e serviu de modelo para novos parques que surgiriam nos anos seguintes em Tóquio, Paris, Hong Kong e Xangai. Mas não foram só os parques. O Império Disney cresceu em todos os sentidos. No cinema, a marca se reinventou inúmeras vezes. Vieram os anos dourados da renascença Disney nos anos 90, com clássicos como O Rei Leão, A Bela e a Fera, Aladdin e Tarzan. E mais recentemente, a Disney se expandiu ainda mais, adquirindo
incluindo gigantes do entretenimento como Pixar, Marvel, Lucasfilm, dona de Star Wars e a 20th Century Fox. Hoje, ela é basicamente a dona de boa parte da cultura pop mundial. Mas o mais interessante é que, mesmo com todo esse crescimento e transformações, a alma do que Walt criou ainda permanece. O castelo da Cinderela continua sendo símbolo de esperança, os personagens clássicos como Mickey, Pato Donald, Pateta e companhia continuam encantando gerações, e os filmes da Disney ainda fazem os olhos do público brilhar, sejam eles crianças, adultos ou idosos. Walt Disney costumava dizer que tudo começou com um rato, mas na verdade, tudo começou com um sonho que ele teve lá atrás quando desenhava cavalos em troca de moedas ou entregava jornais antes de ir para a escola. Um sonho que ele nunca abandonou, mesmo falindo, sendo rejeitado ou enfrentando problemas de saúde. E talvez o maior ensinamento que ele nos deixou é esse: nunca subestime o poder de uma ideia, por mais simples que pareça. Nunca pare de sonhar, por mais distante que seu objetivo esteja. E acima de tudo, nunca tenha medo de falhar, porque o fracasso pode ser só o primeiro passo do seu maior sucesso. Então, da próxima vez que você assistir um filme da Disney, visitar um parque ou ver uma criança sorrindo ao encontrar o Mickey, lembre-se, tudo isso é fruto de uma mente inquieta, apaixonada e corajosa. Um homem que provou que, com coragem, criatividade e coração, é possível transformar o mundo. E aí, curtiu essa jornada pela vida de Walt Disney? Se sim, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual é a sua animação da Disney favorita? Valeu demais por ficar até o final. Você é fera. Até a próxima. E lembra, aqui o papo é sempre real, divertido e cheio de história.